Cão Divertido, canal do YouTube. Então hoje a gente vai falar o que é aplat, que pode ser escrito de duas maneiras diferentes. Então é um termo que vem do francês e que vocês podem encontrar algumas vezes quando se fala, por exemplo, da pintura dos fauvistas, por exemplo, do Matisse, do Derain, do Vlaminck, ou quando se fala, por exemplo, da pintura do Gauguin. E vai aparecer bastante aí na arte moderna de maneira geral. Então vamos entender para a próxima vez que vocês lerem ou ouvirem esses termos, vocês não ficam aí boiando. Então, aplat tem basicamente dois significados. Um dos significados seria, então, um papel com uma superfície lisa. Então, um papel com uma superfície ali sem deformações. Às vezes pode ser usado no contexto de impressão, por exemplo, né? Então, imprimir coisas em algum tipo de papel. E esse papel aí, aplat, aquele papel lisinho sem deformações. Mas o que a gente encontra mais, na verdade, no contexto da arte é significando, então, uma superfície, que é uma superfície de cor uniforme. Então, o artista vai lá, coloca ali a cor sem degradê, sem sombreado. Então, muitas vezes essa cor é aplicada pura na tela, né? Então, sem misturar com outras coisas. A cor do jeito que sai do tubo é colocada na tela, como, por exemplo, é o caso dos fauvistas. Mas também pode ser no contexto aí, não só da pintura, mas também, por exemplo, da gravura ou de outras artes afins. E algumas vezes a gente vê, então, um contorno, às vezes um contorno preto, por exemplo, e então, dentro desse contorno preto, é preenchido aí com uma camada aí de cor uniforme. E a gente tem outras técnicas que têm esse mesmo princípio, né, de um contorno e uma cor uniforme na parte de dentro desse contorno. Por exemplo, os vitrais, o vitral Tiffany não que ele tem nuances, mas, por exemplo, o vitral como era feito na Idade Média, com tiras de chumbo, ou então, por exemplo, o cloisonné. Então, cloisonné é uma técnica, cloison justamente significa divisão. Então, no cloisonné a gente tem pequenas fitas de metal, né, tiras de metal, linhas ali de metal, e dentro desse espaço limitado pelo metal, coloca-se aí esmalte, então que é uma pasta de vidro líquida, e coloca-se ali. E faz então uma composição com diversas áreas aí delimitadas pelo metal, com esse esmalte. Mas nem sempre tem-se aí essa divisão. Em algumas obras tem, outras não. E na verdade, esse tipo de pintura seria o tipo mais simples, né, de pintura, a técnica mais simples de pintura. Então, só cores lisas ou um contorno em cores lisas. E a gente vê isso aí desde o começo da pintura, praticamente. A gente já vê isso na pré-história. A gente vê isso, por exemplo, na Grécia Antiga, com os vasos de figuras vermelhas. Tem representações do Extremo Oriente bastante antigas também. E durante toda a Idade Média, os aplat, a pintura, né, dessa maneira é muito frequente. E então, durante a Idade Média, a gente tem, por exemplo, em manuscritos, a gente tem afrescos, por exemplo, a gente tem pinturas sobre painel de madeira, geralmente usando a têmpera, uma técnica que é bem mais difícil fazer sombreados, mas na Renascença começa-se a pintar com óleo, que é muito melhor para fazer sombreado, degradê, então várias camadas bem finas, transparentes de óleo, enquanto a têmpera ela é bem mais opaca, então fica-se mais fácil fazer aí essas gradações, esses sombreados, que é aí o que interessa aos artistas da Renascença. E então esse tipo de representação com sombreado se torna preponderante até o final do século XIX. No século XIX, com a arte de vanguarda, né, com o início da arte de vanguarda, começa-se a ter mais interesse aí pelo aplat, começa a se usar mais o aplat. A gente tem então, por exemplo, na pintura do Gauguin, pós-impressionista, do Puvis de Chavannes, que é simbolista. A gente tem em vários movimentos aí de vanguarda do início do século XX, por exemplo, os fauvistas, que a gente já comentou aqui bastante, e isso continua até hoje. Então, atualmente, não existe necessariamente uma tendência preponderante, depende aí de como o artista cria. Então, aplat, basicamente, é essa superfície de cor lisa, sem degradê, sem sombreado, e que pode ser tanto uma maneira de aplicar a cor, né, tanto em pintura, em gravura, por exemplo, como uma técnica. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem outros termos, ou nomes, ou sei lá, conceitos que vocês não entendam, coloca aí nos comentários
que pode, quem sabe, se tornar um vídeo. Então deixe aí nos comentários outros termos ou conceitos que vocês não entendem, para aí servirem de sugestões para futuros vídeos. Então é isso, beijinhos e até a próxima!